Aí, começou. Bom, gente, então, boa noite para vocês. Vamos recomeçar nossas atividades, né, depois de um longo período. Por isso que hoje a gente vai conversar, falar um pouquinho do que nós começamos a ver lá em março, e depois, então, a gente dá sequência nas próximas aulas. Então, hoje é mais uma revisão, só para não ficar muito distante, né, tudo que a gente já conversou, e aí a gente começa o conteúdo novo, vamos dizer, a partir da semana que vem. Então, vocês receberam, né, o cronograma, então vocês sabem o dia que é aula gravada, o dia que é online, está tudo descrito lá. E aí também os dias que forem atividades. De qualquer forma, hoje eu coloquei lá para vocês os slides de revisão lá no Classroom, que era que vocês preferiram, né, usar o Classroom. Enfim, eu estava toda animada com o Moodle, que eu já tinha aprendido a colocar GIF, colocar não sei o quê. Aí vai para aquele Classroom que não dá para colocar um desenho, porque é tudo preto e branco, não tem nenhuma corzinha. Mas tudo bem, já que vocês querem assim, vamos de Classroom, né? Enfim, então eu vou compartilhar com vocês os slides e vamos ver se vai dar certo, né? Uma tentativa. E deixa eu ver como que eu faço aqui. Para ver se vai dar certo. Opa, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Deu certo. Sim, prof. Tá joia. Bom, então vamos fazer uma revisão lá da história do português, lá da história externa. Nós começamos a falar, vocês fizeram alguns exercícios sobre essa parte externa. Então, só para recordar, eu coloquei aqui o nosso conteúdo programático, e para a gente ter uma ideia do que a gente iria ver aí, vamos ver, né, nesse semestre. Então, falando sobre o histórico da língua portuguesa, a gente vai falar desde lá do latim até as suas transformações para chegar ao que é o português hoje. Falar sobre a formação de Portugal, a evolução da língua portuguesa, fases históricas da língua, geografia atual da língua portuguesa, ou seja, em quais países que a gente tem falantes da língua portuguesa. E depois, num ponto já falando sobre o português brasileiro especificamente, quais são as particularidades do nosso português e o que faz com que ele seja até considerado como uma língua bem diferente do português de Portugal, né? E há defesas de que já seja uma língua brasileira, porque já se distanciou do português de Portugal. O português brasileiro contemporâneo e as variações linguísticas que nós temos no nosso país devido à extensão dele, né? Isso faz com que a gente tenha uma variação. Deixa eu colocar assim, vocês continuam vendo? Deixa eu ver. Que às vezes dá algum probleminha. Vocês continuam vendo? Sim. Sim. Tá, sim. Bom, então esse era o nosso conteúdo. E aí, lá no comecinho do ano, nós fizemos até esse esquema na lousa sobre as famílias, enfim, a gente não vai retomar tudo isso, mas nós vimos as famílias linguísticas, e aí falamos que nós temos aqui como origem o indo-europeu, né, e as suas línguas, entre elas o itálico, a família das línguas itálicas. Professora, oi. Dá -1 na tela, porque tem algumas línguas que não estão aparecendo. Diminui a tela um pouco. Deixa eu voltar. Não sei se resolve. Resolve? Resolveu, que tinha algumas línguas que estavam cortadas. Sim, melhorou. Obrigado. Então acho que é melhor eu não pôr no modo de apresentação, né? Porque talvez vai ficar muito... Eu deixo assim. Então, só para a gente retomar, né, essa questão
de uma língua primeira que a gente não sabe qual é, e aí todas essas famílias que foram sendo formadas, e até discutimos lá no comecinho do ano a questão do que é língua difícil e o língua fácil, e que depende de para quem é fácil e para quem é difícil, porque depende dessas línguas que fazem parte da mesma família. Então, estando na mesma família, a tendência é que essa língua seja mais próxima e, consequentemente, seja mais fácil para aquele grupo aprender, né? Então, vimos lá que faz parte do indo-europeu, nós temos as línguas, as famílias de línguas que surgiram a partir do indo-europeu, e a partir do itálico a gente tem a formação do latim, e aí que dá origem às línguas latinas, e nós temos o português ali, né? Então, só para a gente recuperar essa ideia de família linguística. Aí a gente viu todas essas questões de evolução, e que conforme a relação entre essas famílias, uma se torna mais parecida com a outra. Por isso que a gente tem, por exemplo, o português, espanhol mais próximo. Bom, isso só para a gente recuperar. E aí, aqui pensando na questão do Império Romano e como aconteciam as expansões, a gente tem essa língua, né, original, se expandindo e, consequentemente, ela vai se transformando, né? Então, só para a gente recordar, vocês tiveram de ler esse texto, que era um pouco da história externa da língua portuguesa, e é importante de falar dessa história externa, justamente porque a gente está pensando naquilo que não tem a ver diretamente com a língua, mas sim com os fatores de poder, economia, expansão, conquista, né? Enfim, fatores que não envolvem diretamente a língua, mas que acabam por afetar, né? Então, depois, na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre a questão interna da língua, ou seja, o que foi se modificando do latim para o português, quais são os resquícios do latim até hoje, né? Então, algo que é mais linguístico, puramente. Aqui a gente está pensando nessas questões históricas que fizeram com que surgissem a língua portuguesa. Então, vocês leram esse texto, fizeram lá, responderam um questionário e tudo. Então, um ponto lá era falando justamente que o português é uma língua latina, né, neolatina. Então, tanto que vocês analisaram o texto do Olavo Bilac, que falava lá a última flor do Lácio. A última flor do Lácio era justamente porque a língua portuguesa é a última língua, né, que se derivou aí do latim. Então, latim vulgar, que era a língua falada no Império Romano, que a gente pensa naquela diferença de latim vulgar e latim literário. O latim literário era aquele, obviamente, que era escrito, né, uma linguagem muito mais formal. A linguagem falada era o latim vulgar, né? Então, é ela que vai dar origem à língua portuguesa. Aí nós temos a expansão do Império Romano, e a gente até conversou conforme o Império Romano ia conquistando territórios, ele mandava soldados para lá e faziam com que aquele território tivesse como língua oficial o latim, ou seja, era um processo de forçar a latinização. Vocês, a partir de hoje, têm que falar latim. E esse processo, obviamente, como aquela região já tinha uma língua ali natural, ocorria uma mistura que fazia com que essa língua fosse ganhando formas diferentes. Então, o mesmo latim vulgar, ao chegar em regiões diferentes, ia se misturando aquela língua da região e sofrendo alterações. E aí a gente passa a ter, então, a dialetação do latim vulgar, que é justamente esse conceito de surgirem novos dialetos. Quando a gente pensa em dialeto, a gente está pensando num conceito que envolve justamente uma variação linguística
que ocorre de acordo com regiões, com o local, né? Então, nós temos variações de acordo com, por exemplo, idade, de acordo com, enfim, vários fatores, questão social, cultural, mas o dialeto, ele envolve essa questão de região, quer dizer, cada região tem uma variedade específica. E aí, nós vimos também a questão da formação de Portugal, né, e como que se deu essa formação. Então, só para a gente recuperar essa questão da formação de Portugal, nós vimos, e era até mesmo uma das questões lá do questionário que vocês fizeram, que era o Lácio, né, que era justamente essa região da Itália, onde se falava o latim, e que a palavra era Latium, né, então por isso que a língua falada no Lácio, era o latim, né, então é o berço do latim. Nós temos um processo de romanização da Península Ibérica, e essa romanização, ela envolve não só uma questão linguística, mas também uma questão religiosa, né, então era uma tentativa de padronizar, quer dizer, tudo que era do Império Romano, você passava a ter nos outros territórios, né, então, por isso que o cristianismo também foi se dissipando e indo para esses países colonizados pelos países ibéricos, né, da Península Ibérica. Então, nós temos esse processo de romanização da Península Ibérica, então, a dialetação do latim, e um processo de invasão, né, que faz com que esse território, que era romano, sofre algumas invasões, né, algumas disputas de territórios. Então, nós temos inicialmente uma invasão germânica, depois nós temos uma invasão árabe, depois a Roma consegue reconquistar, né, o seu território, e aí sim a formação de Portugal. O que é importante a gente pensar a respeito desse processo? Que tudo isso vai constituindo o que é a nossa língua. Porque diante de uma invasão árabe, por exemplo, a gente tem, ainda hoje, várias palavras que são de origem árabe, né? Então, muitas vezes a gente pode falar, nossa, mas o que tinha a ver o árabe, que é de uma outra família linguística, e como que isso poderia interferir na nossa língua? Justamente por uma questão de invasão, né? E quando você invade, é natural que em contato com a língua, você tenha influências, né? Principalmente, a influência que mais fica é a do vocabulário. Então, se a gente pensar várias palavras que se começam com al, o al, esse al, que no árabe é o artigo, né, passou a fazer parte da língua. Então, por exemplo, a palavra alface, né, é uma palavra de origem árabe. Justamente esse al aí seria o artigo, como se fosse o nosso o, que acabou sendo, de tanto ouvir, né, as pessoas acabaram por emendar, juntar. Então, nós temos várias, sei lá, almoxerifado, várias palavras que têm essa inicial em al, são de origem árabe. Isso, então, vem lá antes mesmo da gente ter o Portugal formado, né, como a gente tem hoje. E depois a gente tem, então, aí o processo de formação de Portugal. Até coloquei aqui essa questão de Portugal estar geograficamente próximo à Espanha, faz com que essas línguas sejam mais parecidas do que propriamente, por exemplo, com o francês. Então, essas questões geográficas são naturais, com quem a gente tem mais proximidade, com quem a gente mais comunica, né, a gente passa a ter mais semelhanças. E, olha, percebam que
O romeno é o que está mais distante, e por isso é a língua mais distante, até mesmo a gente não tem esse contato, né? Então, até o francês a gente conhece porque a França teve um momento de destaque na nossa história, tanto que até tinha comentado com vocês que quando minha mãe, por exemplo, estava na escola, a segunda língua, né, a língua estrangeira que se estudava era o francês, porque havia uma valorização da cultura francesa, né? E hoje a gente já tem, com todo o poderio econômico dos Estados Unidos, o inglês como essa língua. E por conta do Mercosul, né, a gente tem o espanhol dentro da escola. Então, se a gente pensar o espanhol dentro da escola, ele é recente, porque, por exemplo, quando eu estava na escola, havia o inglês, mas o espanhol ainda não fazia parte da grade. Eu acho que deve fazer o quê? Não sei, uns 10 anos que está dentro da escola. Não tenho muita noção, mas foi justamente com a questão da parceria com os países aí do Mercosul. Então, são questões externas, são questões políticas, são questões econômicas, culturais, que fazem com que uma língua ganhe destaque mundialmente. E se a gente pensar, mesmo o Brasil teve um grande destaque, né, hoje menos, mas houve um momento em que o Brasil estava em destaque, quando ele estava fazendo parte do grupo lá dos BRICS, então, consequentemente, ele ganhou uma força econômica, né? E isso fez com que o português do Brasil também ganhasse destaque. Então, muitas universidades da Alemanha, ou mesmo da Inglaterra, dos Estados Unidos, estudam o português de Portugal. O português de Portugal, não, o português do Brasil, né? Porque o Brasil passou a ter mais destaque do que propriamente Portugal. Então, são sempre essas questões externas que fazem com que uma língua ganhe mais destaque ou menos, né? E para a gente pensar aí nessa questão da história da língua portuguesa, né, pensando lá desde a Constituição de Portugal até hoje, nós temos algumas fases, né, o que é chamado de fases da língua portuguesa. Então, nós temos uma época ali pré-histórica, né, então, das origens, né, da Constituição ali do que seria a língua portuguesa até o século IX. Então, surgiram os primeiros documentos latino-portugueses, escritos num latim estranho, né, que o autor coloca, que são 100 regras, que é a formação do romance falado na região. Lembra que o romance é essa língua em transição, nem é latim, nem é português, ele está num processo de transformação, né, por isso que ele chama de latim estranho, porque já não é bem o latim, mas também não é o português, né? Então, por isso que é chamado de pré-histórica. Depois nós temos a época proto-histórica, do século IX ao século XII. Então, aí a gente tem os textos redigidos em latim bárbaro, nos quais se verificam palavras portuguesas, o que evidencia romance galaico-português, né? Então, ainda a gente não tem a diferença do galego para o português, né? Eles ainda são uma coisa só. E a época histórica, que a gente tem a partir do século XII. Então, textos redigidos em português, essa época deve ser dividida em duas fases, né? A arcaica e a moderna. E aí a gente já tem o português contemporâneo, então a gente teria uma fase ali mais recente. De qualquer forma, percebam que essa classificação, ela está considerando registros escritos, documentos, porque a nossa cultura, ela é baseada na escrita, e também porque é a única forma que a gente tem de dizer como a língua era naquela fase
né? E não necessariamente porque começou exatamente no século tal, mas é que no século tal é que houve registros dessa variação da língua, né? Então, a escrita, ela nos ajuda muito a marcar quais são as características de uma língua. Se a gente pensar em línguas que são apenas orais, a gente tem uma maior dificuldade de registrar a gramática dessa língua, ou a transformação que essa língua sofreu, porque, de modo geral, essas pessoas que falavam, né, a língua antigamente, elas vão morrendo, e outras pessoas já não vão saber como era exatamente a língua. Então, há uma dificuldade. Então, a escrita, ela nos ajuda a preservar a história da língua. E, para parte ali final, lá do texto, a gente tem essa divisão, né, do que seria o latim imperial, lá do século I ao século IV, os romances ibéricos, que é aquele momento de transformação, do século V ao VII, o galego português pré-literário, então a gente tem ali do século VIII ao XII, e depois o galego português histórico, né, de 1200 a 1350, que aí a gente tem por base já a literatura que vem aí com o trovadorismo. Então, se vocês pensarem, quando a gente está lá, né, no primeiro ano do ensino médio, a gente começa a literatura portuguesa com justamente o trovadorismo, né, que é o primeiro registro literário daquilo que vem a ser o português, que constitui realmente Portugal. Então, a gente está pensando numa literatura portuguesa ainda, até porque, até então, a gente só tem os índios no Brasil, né? A gente não temos registro do que aconteceu, né? Do que se foi produzido alguma coisa, e provavelmente não temos registros escritos. Então, muitas das línguas indígenas não têm registro escrito, o que é uma grande dificuldade para os estudiosos, né, nessa questão de uma gramática da língua e tal. E aí a gente tem, então, logo depois do galego português, e se vocês se lembrarem, lá no texto teórico, tinha até um poema do trovadorismo, e aí, quando vocês estudaram lá Cantiga de Amor, Cantiga de Amigo, geralmente os alunos sofrem porque é difícil, não é o português. Era mesmo. Não é? E eu falo que assim, era muito difícil. Dá dó, porque eu entendo o processo de você querer ensinar a literatura com base nessa ordem cronológica, né? Porque é uma lógica, e você vai entendendo o movimento em oposição ao outro. E eu gosto dessa ordem. Mas começar a estudar literatura justamente vendo esses poemas dá um desânimo, assim, né? Porque o aluno lê aquilo e fala, meu Deus, o que é isso? Eu não consigo entender o texto, né? Então é muito difícil. E geralmente começa lá com o trovadorismo, depois vai para o humanismo, e aí vai ler o teatro lá de Gil Vicente, também assim, que você lê uma frase, tem que ir para o rodapé para ver o que está sendo dito, então não é uma leitura que flui, né? Então judia um pouquinho dos estudantes lá do primeiro ano, enfim. Então, o galego português dificulta bastante a compreensão. Depois nós temos o que é chamado de português antigo, que é de 1350 a 1500. Então, aí a gente pensa que quando os portugueses estavam vindo estavam expandindo seus territórios, eles estavam diante aí de um português antigo, e a partir disso, nós temos esse português clássico ou moderno. E aí, esse processo de português clássico, português moderno, a gente já considera que há um outro processo de dialetação. Por quê? Portugal começa a invadir, né, a conquistar outros territórios,
E, obviamente, que há uma interferência da língua nativa desses lugares, né? Então, essa língua portuguesa já começa a sofrer um outro processo de transformação. Então, aqui a gente tem esse português moderno, no período de 1500 a 1750, e, posteriormente, nós temos o que é chamado de português contemporâneo. Enfim, apesar de que de 1750 para cá, a gente tem uma mudança enorme em relação ao português, né? Não dá para dizer que lá de 1800 o português é muito parecido com o que a gente tem hoje. Não é, né? Eu só interromper aqui o compartilhamento. Então, justamente quando a gente pensa nesse processo de classificação das línguas mesmo, a gente tem aí que definir muito bem de quando estamos falando. Então, vamos supor que eu vou fazer uma análise do português contemporâneo. Eu preciso dizer de quando que é esse contemporâneo, né? Porque se eu considerar 1900 para 2020, é muita diferença. Né? Então, por isso que geralmente vai se especificar da década de 60, da década, né, deixar mais claro. Não sei se vocês vão lembrar, lá do comecinho do ano, que eu falei justamente sobre essa questão de... deixa eu colocar aqui. Que havia uma descrição que é síncrona, que é justamente de um período específico, e uma descrição que é diacrônica, né, que é no sentido de transformação. Então, quando a gente está pensando nessa oposição que vocês devem ter começado a ver em linguística, não sei, que é a sincronia e a diacronia, chegaram a ver as oposições de Saussure? Quando a gente pensa nessas oposições, a gente está pensando justamente nessa ideia de que se eu vou fazer uma descrição da língua de acordo com uma evolução, então eu vou segmentar, olha, de tal período a tal período, eu vou mostrar como que essa língua foi se transformando no decorrer do tempo. Que é isso que a gente está fazendo inicialmente, né, que é pensar nessa perspectiva que é histórica, de transformação. E nós temos também um olhar mais sincrônico, quando você olha para a língua num determinado período. Então, você vai fazer uma descrição da língua. Na década de 70, você seleciona esse período para fazer a descrição. Então, são perspectivas diferentes de olhar para a própria língua. Você vai ter um olhar diacrônico, de transformação da língua, ou sincrônico, no sentido de você analisar a língua num período específico. Uma das grandes discussões acerca da nossa gramática é justamente que a gramática tradicional, como ela é chamada, ela não acompanha as transformações da língua. O que ela faz? Ela seleciona um grupo de textos considerados clássicos, valorizados culturalmente, e a partir da escrita desses autores é que se estabelecem as regras, né? Quer dizer, ele não considera a linguagem em uso da maioria e da população. Então, porque muitas vezes a gente vê essas regras e fala, nossa, mas quem que usa isso? Né? Porque não usa mesmo, né? Porque a gramática não acompanhou as transformações que ocorreram na nossa língua. E é para isso que a gente tem a gramática descritiva ou a gramática funcionalista, que vai selecionar. Então, eu vou trabalhar com a linguagem atual e eu vou descrever como que essa língua funciona nesse período. E não ficar falando como deveria ser lá desde os autores de 1800. Senão, a gente vai ficar decorando regras lá da gramática, que na prática não são usadas. E tudo que não é usado, uma hora a língua elimina, né?
Se existe na língua, ela tem uma função, né? Porque às vezes também a gente tem um processo inverso. Mas ninguém usa tal estrutura, né? Ela não serve para nada? Não é que ela não serve para nada. Se ela existe, ela tem uma função na língua. Ela pode se tornar arcaico, pode deixar de ser usada, e aí a gramática elimina. Mas há casos, por exemplo, a voz passiva. Para que serve a voz passiva? Não, ela tem uma função dentro da língua. Se ela existe, ela tem uma função. E eu preciso conhecer essa estrutura e não usar quase por osmose, né? Tipo, eu uso como eu bem quero. Eu preciso conhecer os porquês, né? O que essas formas trazem de relevante para a significação, né? Para a questão discursiva. Bom, isso tudo para a gente pensar a respeito do processo de transformação aí do latim até o português. Porque aí, isso na semana que vem, né, a gente vai começar a falar sobre as questões internas, ou seja, o que a gente tinha na língua latina que se manteve ou teve interferências no nosso português, né? Então, alguém aqui já estudou alguma coisinha de latim? Já viu alguma coisa? Já, sei lá, teve por curiosidade? Não? Não? Não, prof. Acho que eu até comentei com vocês, né, que o latim, até pouco tempo atrás, era estudado no curso de letras. Então, na minha formação, a gente tinha latim como parte, né, do currículo, e ainda assim tinha latim como língua estrangeira. Então, aqui na Unesp, não é só português, inglês, por exemplo. Então, você escolhe, obviamente, você é formado em português, mais uma língua. Então, por exemplo, português, inglês, português, espanhol, português, francês, italiano, alemão e acho que japonês, né? Então, deixa eu ver, era inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, japonês e tinha o latim. O latim, então, era uma língua estrangeira, né? Tinha a parte que fazia parte da grade comum e aquelas pessoas que eram formadas em latim. Na minha turma, por exemplo, 2 pessoas se formaram em latim, porque quase ninguém queria ir para o latim. Por uma questão de que não é tão simples, né? Se aprender uma língua, ainda mais uma língua que não é mais falada, né? E até mesmo por uma questão de mercado de trabalho, né? Então, não é qualquer... A Natália falou que já pesquisou o nome, a origem do nome. Qual que é a origem do nome Natália? De natalício, de nascimento, é? Então, a origem do nome... Boa noite, professora. Boa noite, turma. Olá. A origem do nome é de Natal. É do latim, deriva do latim mesmo. De nascimento, né? Sim, nascimento, sim, dia do nascimento. Verdade, desculpa. Legal. Bacana, mas é bom a gente sempre estar procurando saber mais, né? Eu usei nessa parte aí. E eu acho isso. Porque, às vezes, por exemplo, a palavra Natália, não, o nome comum. A gente não para pensar que o Natália vem de Natal. Né? A gente esquece de pensar nessa formação das palavras. Né? Então, a palavra, por exemplo, o nome Larissa, né? Larissa também é de origem latina. O Letícia, que é a Laetitia, que é de alegria, né? Então, são nomes derivados do latim. Lívia também é.
Tudo bem que o nome, não, o significado não é o mais bonito, mas tudo bem. É de lívido, alguma coisa. Lívido, significado bonito, professora. Alô? Lívido. Tá, pode ser. Mas, às vezes, a gente esquece, né, de prestar atenção nas palavras, porque elas fazem fazem parte do nosso dia a dia, a gente esquece de pensar nessa formação, né, de onde vem, sei lá, você vê o nome natalino, né, também é de Natal, né, às vezes quando nascia no Natal, tinha que colocar natalino, natalina, né, Natália já é uma versão mais moderna. O pessoal me pergunta se eu nasceu em dezembro, eu falo, não, é que minha mãe escolheu Natália, eu gosto do nome, mas não tem nada a ver com Natal. Apesar de eu gostar de Natal também. Porque tem gente que faz homenagem, né? Essas coisas. Sim. Mas é interessante a gente pensar, porque geralmente essas origens dos nomes, elas são de base, né, do latim. Aqui, o Zé Antônio está falando, eu vi uma música, latim macarrônico. Nossa, essa expressão macarrônica faz tempo que eu não ouço. Mas esse português macarrônico, né, qualquer coisa do gênero, é que você não segue, considerado um português ruim, né? Aquela ideia de preconceito linguístico que a gente tem. Mas principalmente quando a pessoa não conhece muito bem a língua, ela acaba usando essa expressão macarrônico. Nossa, mas faz muito tempo que eu não vejo essa expressão macarrônico. Perfeito. Mas é justamente essa questão de pensar o processo, né, e o quanto que o latim, ele reflete na estrutura gramatical da nossa língua e principalmente no vocabulário, né? Tantas coisas que às vezes a gente vê em relação, por exemplo, sei lá, por que tal palavra é escrita de tal forma? Porque é com base no latim, né? A gente tem muito por que existe o H, tipo, em hospital? Por que tem? Porque é a origem do latim. A gente tem sempre essa, né? Mas a gente, por não conhecer o latim, a gente não consegue entender muito bem, né? O porquê que isso surgiu, qual era a função lá e aqui, né? Deixa eu só ver. A Isabelle está falando dos secos e molhados, caminho dos povos latino-americanos. Sangue latino. A Vitória está falando do logo, né, lá da UEMP. Como que é? Não sei o que, alguma coisa de luz, não é? Quem lembra? Envia-nos a luz, alguma coisa assim. Envia-nos a luz, alguma coisa assim, verdade. E principalmente essas instituições com mais tradição, né? Ainda mais pensando a tradição do curso de Direito, por exemplo, que adora, né, uma expressão em latim, então eles gostam de manter. Vocês, não sei, assim, se no fórum da cidade de vocês, muitas vezes aparece até escrito fórum, em vez do U, vem um V, né, que é de origem latina também. Mas depende muito dos estabelecimentos, ou a questão mesmo da Igreja Católica, o quanto manteve as missas em latim, né, o padre de Costa, ou seja, espiritualidade zero, né, porque de Costa, numa língua que você não entendia nada, era para um grupo muito seleto, era aqueles que sabiam latim. A população em si só reproduzia, né, então não desenvolvia a espiritualidade realmente. Era uma questão de manter a tradição lá do Império Romano, né? Então, o latim, ele está muito relacionado com essa ideia do tradicional, né?
Ah, ô Larissa, seu nome significa da Acrópole? Ah, não é não, é o significado mais bonito. É que sorriso, depende. alguma coisa assim. Não é É que sorriso? depende da É que tem vários tipos aqui. Não é. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é sorriso. É que tem em latim, em grego também, tem vários. Ah, eu duro que agora como que eu vejo aqui? Ai, porque para mim era um significado super bonito. Eu lembro. Vamos ver. Ah, não, né? Do latim tem outro. Tenho, não achei. Ai, não é esse, não é esse. Ah, por exemplo, Regina, que é rainha em latim. Ai, depois vou procurar, mas não é. Eu lembro que era um significado mais bonito do que da Acrópole. Ai, não sei, depois eu procuro, porque. E eu sempre lembro de Laetitia, que é Letícia, que é alegria. Então, também. Ah, depois eu vejo, assim. E eu não sei ainda hoje se, por exemplo, em seminários ainda se estuda o latim, porque antes as pessoas que se formavam em latim ainda tinham essa esperança de trabalhar em um seminário, porque se aprendia latim. Hoje eu não sei dizer, precisaria conversar com algum seminarista, né? Mas antes... Natália, linda, dourado, significado de Larissa. Eu acho que tem alguma coisa a ver com sorriso. Para mim, não sei, não sei, mas alguma coisa do gênero. E, enfim, então, assim, antes o latim ele era estudado nos cursos de letras, e eu acho que ajudava muita gente a compreender a estrutura da língua, né? Mas, enfim, foi eliminado aí há alguns anos, e nem sei, acho que só se for em algum curso muito específico no Brasil, não sei, talvez a USP, que possa ter o latim ainda como língua, né? Porque eles têm algumas línguas, tem árabe, tem umas línguas mais diferentes lá. Mas, de modo geral, a gente elimina. E é interessante a questão do latim, que a gente pensa bastante no vocabulário, mas também na estrutura sintática da língua. Então, assim, estudar latim sem saber análise sintática é extremamente difícil, porque tudo depende da função sintática das palavras. Se é o sujeito, se é o objeto direto, se é o objeto indireto, que envolve uma outra questão, que é a ordem das palavras. No latim, a ordem ela não é tão importante, porque a própria palavra, a terminação da palavra, indica se é o sujeito, se é o objeto direto, se é o objeto indireto, né? O que também é difícil. Imagine falar uma língua em que você tem que ficar pensando, agora é o sujeito, então a terminação é tal, agora é o objeto direto, a terminação é tal. Por isso que o latim vulgar, ele não estava preocupado com essas questões, porque era a população de modo geral, né? Quando o Império Romano conquistava territórios, quem ia para esses territórios eram soldados, que não eram as pessoas mais cultas do país. Consequentemente, o que eles levavam para aqueles territórios era uma linguagem popular, era esse latim vulgar. Por isso que uma das questões que se perde é justamente essa declinação, que é essa terminação que vai indicar se é sujeito, se é objeto direto, se é predicativo, qual é a função sintática. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, que a gente vai começar a pensar na questão
da história interna da língua, né, das características internas que envolvem aí essa transformação. Então, só para a gente finalizar, pensando no cronograma, não no cronograma, no conteúdo programático, a gente vai falar justamente agora, né, assim, da evolução da língua portuguesa, de como era o latim e como passou a ser o português, o que ficou dessa língua e o que se perdeu, né, no decorrer do tempo. E depois, aí a gente vai tratar de uns elementos básicos que vão marcar toda essa transformação. Quais foram os processos, né, de transformação da língua. Certo? Eu falei para vocês, né, deixei os slides lá no Classroom, para caso vocês queiram acompanhar, né, ou queiram ter para depois estudar, estão lá. E para a semana que vem, aí a aula é gravada, então eu gravo, aviso vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo quietinho? Professora, Dica. no começo da aula a senhora falou que a língua brasileira, ela já poderia ser, alguns estudos defendem que ela pode ser considerada literalmente como só brasileira no momento atual, né? Uhum. Só que eu estava vendo esses dias que o que caiu o acento foi para tentar unificar a língua brasileira com a portuguesa, né? Para tentar ficar mais perto da língua. Isso tem alguma relação? Então, na verdade, a gente está pensando do acordo ortográfico, né? O acordo ortográfico, ele pouco influencia na língua. Porque o nome já diz, né? O acordo ortográfico, ele está preocupado com questões de ortografia, ou seja, da forma como as palavras são escritas. Então, se a palavra tem acento ou não tem acento, se escreve com S ou se escreve com Z, são essas questões. Então, ainda que a gente tenha esse acordo para tentar unificar as regras ortográficas, não é isso que distingue o português do Brasil, do português de Portugal, do português da Angola. O que vai diferenciar é principalmente a pronúncia, o ritmo com que se fala, né, entonação, ou rapidez com que se fala, ou maior ou menor rapidez, e principalmente as diferenças de vocabulário. O que faz com que, ao ouvir um português, muitas vezes a gente não consegue entender tudo, ou porque ele fala num ritmo diferente, pronunciando diferente. Por exemplo, o L, eles pronunciam como L mesmo, o L final, né? Por exemplo, Manuel. Eles pronunciam, a gente pronuncia como U, Manuel, né? Não Manuel. Então, são essas diferenças que fazem com que, muitas vezes, ao ouvir, a gente não consegue compreender. Então, apesar dessa tentativa de uniformizar as línguas, esse acordo só está considerando o que é acento, o que é grafia. E, por exemplo, ideia, né? A gente acentuava, Portugal não acentuava. Mas não era isso que fazia com que a gente não conseguisse entender um português. A gente iria entender tendo acento ou não, né? Se pensar num livro de literatura portuguesa, eu iria encontrar ideia sem acento, a gente acentua, eu iria entender normalmente. Isso não iria impedir a comunicação. O que dificulta a comunicação é principalmente a questão do vocabulário, por conta de cada país ter as suas interferências. Nós, basicamente, temos a interferência das línguas indígenas, né? A Angola tem outras interferências, ou Moçambique, cada país tem as suas interferências, e é isso que faz com que ela seja diferente, né? Não é... E assim, a questão de, por exemplo, a África estar mais próxima
vamos dizer, de Portugal, faz com que ainda esses países tenham a língua um pouco mais parecida na pronúncia, vamos dizer na pronúncia, porque no vocabulário não, né? Mas na pronúncia é mais próximo de Portugal. O nosso português na pronúncia é bastante diferente. A gente prestar atenção no ritmo de fala de um português para um brasileiro é extremamente diferente. E a gente não tem um país próximo que fale português, a gente está cercado de países que falam espanhol, né? Então, isso não faz com que a gente tenha, mas o nosso português é parecido com o da Colômbia, por exemplo. Não tem, né? Os da África ainda eles têm uma proximidade entre eles. O Brasil é o diferentão, vamos dizer. Então, Zé Antônio, esse acordo ortográfico, ele é só uma questão de grafia, o nome já diz, é a forma como se escreve, e não como se fala, questão de vocabulário, de sentido. Imagina, dentro do nosso país a gente já tem diferença de vocabulário, imagine de um país para outro, né? Mas a gente vai chegar nessa parte da questão das variações aí linguísticas dos outros países de língua portuguesa. Mais alguma questão? Professora, Oi. então, você falou que a aula de semana que vem vai ser gravada, a gente não vai ter aula virtual, tô meio perdida. É porque, assim, a gente vai tentar fazer um revezamento. Essa semana é uma semana atípica, porque a gente está voltando, né? Então, a gente tentou concentrar ali para conversar com vocês, terem esse primeiro contato. Depois, nas outras semanas, o que a gente vai tentar fazer para não ficar muito pesado para vocês? Então, vocês têm uma interação online e uma aula gravada. Ou seja, por exemplo, não sei se é isso, porque eu não sei o cronograma dos outros professores. Mas, por exemplo, vocês têm inglês, então, pelo Meet, e a minha aula é gravada, e vocês podem assistir à noite ou em outro horário. Até mesmo porque quem não consegue entrar com frequência, né, vai conseguir fazer esse jogo, consegue assistir a aula em outros momentos. Então, a gente vai tentar, pelo menos o que a gente fez inicialmente é intercalar. Então, o dia que eu tenho online, a Neri e a Célia não. A gente tentou fazer mais ou menos isso. Só essa semana que não, né, que a gente vai, para a gente voltar, para ver a carinha de vocês e tudo mais. Mas aí por isso que é bom acompanhar o cronograma, para vocês saberem o dia em que vai ser online e o que é gravado. Tudo é online, né? Mas o que enfim, ao vivo e o que é gravado. Certo? Mas aí também qualquer coisa, eu vou lá no grupo, vocês podem ir perguntando. Tá bom, obrigada, professora. Nada. Certo, gente? Certo, professora. Então, na semana que vem, a gente começa com um conteúdo novo. Hoje era só revisão mesmo, só para ver vocês. Eu queria... Não vai estar gravado, depois eu vejo a questão de quem não pôde participar. Isso. Vou pausar aqui a interromper a gravação. Não sei o que eu fiz. Enfim, não sei. Continua gravando? Tá gravando. Parece que tá gravando. Então, mas eu cliquei em interromper a gravação e... Apareceu que não tava gravando, depois apareceu de novo que tava gravando. Eu acho que, pausou e voltou. E será que se eu vou fechar isso aqui, a reunião, acho que vai parar, né? Essa é a fé que a gente tem.
Mas tá bom, gente. Então, na verdade, a gente se encontra na quarta-feira com a outra disciplina. Certo? Até mais, gente. Certo. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, prof. Boa noite.